Então foi pensando nisso que eu trago pra vocês a verdadeira história da Evil Nun, e que a própria empresa que criou o jogo já falou que o jogo foi baseado em fatos reais. Então tudo que eu contar aqui já aconteceu na vida real, então fica aí e vem comigo. Pra começar, primeiro eu tenho que contar o começo da história da Evil Nun, quando ela era criança, ou seja, quando tudo começou, então bora lá. No ano de 1765 foi feita uma reunião na Irlanda, onde deveriam decidir como eles poderiam melhorar a imagem da cidade. Para aquela sociedade, havia muitas mulheres e crianças consideradas perdidas. O governo então exigiu do Vaticano que trouxesse uma solução óbvia e melhor para que não continuasse manchado a imagem do país. Na época, havia uma grande lavanderia onde caberia muitas pessoas. Então o governo decidiu que as mulheres tinham dois caminhos: ou ela seria uma boa esposa ou ela viraria uma freira. Mulheres como mães solteiras, prostitutas, mães antes do casamento ou vítimas de estupro ia ser considerada mulher impuras. Então, para evitar um escândalo e a sociedade e o governo fizesse mais processos, eles passaram a pegar essas mulheres fazendo as seguintes coisas. Quando chegaram no lugar onde deveriam fazer o trabalho para a sociedade, elas trabalhavam na lavanderia por horas, eram obrigadas a ficar horas em oração, cuidavam das crianças órfãs que chegavam, e muitas vezes essas crianças eram das freiras que continuavam lá. Para não ter um grande tumulto de freiras, eles separaram os lugares por andar. Os mais de cima ficavam os casos considerados mais graves, no primeiro andar de baixo ficavam os casos considerados mais calmos, como mulheres divorciadas, filhas e mães. E também ficavam os locais de trabalho e escola para as crianças. O andar subterrâneo ficava mulheres grávidas e mulheres com deficiência. Ninguém além de quem passou por lá descobriu as coisas bizarras que aconteceu com todas aquelas mulheres, que eram consideradas não religiosas. A Evil Nun tinha um livro onde ela contou as coisas ruins que ela passou. Então aqui é onde a história de Evil Nun começa. A Evil Nun que conhecemos hoje já foi uma criança normal. O nome dela era Nun. A família de Nun era muito religiosa. Ela gostava da igreja, só que às vezes ela só queria ter uma vida normal. Ela pensava em ter filhos, também ela queria encontrar uma boa pessoa como o pai dela era para a mãe dela. E quando ela tinha apenas 12 anos, o pai dela faleceu em um acidente de carro. Aí a mãe dela, para evitar de ser dada como mãe solteira e ter que ir pro asilo, ela só esperou um ano de luto para procurar outro homem e se casar. E foi aí onde a vida de Nun foi completamente destruída por esse homem chamado Mike. Quando ela completou 13 anos, a mãe dela arrumou um emprego que trabalhava durante o dia, e o Mike só trabalhava durante a noite. Já a Nun ia cedo para a escola e depois ia para a missa das 19 horas. Só que à tarde ela ficava cuidando da casa e o Mike brigava muito com ela e já chegou até bater nela. Certo dia, o padrasto dela, o Mike, chegou bêbado em casa e a Nun estava estudando no sofá. O Mike pegou no braço dela e levou ela pro quarto e abusou da Nun. E foi a partir daí que a vida de Nun foi destruída. Ela ia muito mal nas notas da escola e ele em nenhum momento falou para a mãe dela, já que ele tinha ameaçado ela de morte se ela contasse para alguém. E foi com isso que ela pegou um trauma e só queria ficar no quarto dela. Foi então que uma freira chamada Cecília teve uma conversa com ela e falou que podia contar com ela para o que precisasse, e que ela, assim como a Nun, um dia já foi abusada. E a Cecília diz a Nun que ela precisa contar para a mãe dela, antes que as outras pessoas saibam e levem ela para o asilo. Depois de ter uma conversa com a freira Cecília, a Nun finalmente teve coragem e falou tudo para a mãe dela. A Nun pediu para a mãe dela não abandonar ela no asilo e claramente por a mãe dela amar ela tanto, falou que jamais iria abandonar ela, que iria se separar de Mike. Então a mãe de Nun falou pro Mike que se ele não quisesse ser preso, ele fosse embora daquela casa. O Mike aceitou e foi embora. Passou 6 dias depois e a Nun começou a passar mal, e com isso a mãe dela chamou o médico, e que logo falou que a Nun estava grávida, e que já estava com quase 2 meses. Ela falou que foi muito difícil no começo para ela, e que ela só pensava em abortar a criança. Passou um tempo até que um dia a polícia veio na casa da Nun. Os policiais falaram que precisava que ela fosse na delegacia com eles. Chegando lá, os policiais disseram que alguém informou a eles que ela não é uma jovem digna pela sociedade, e se deitou com um homem. A mãe de Nun chegou logo atrás, até que a polícia perguntou se a mãe dela sabia disso. A Nun, com medo de que a mãe dela sofresse alguma punição, falou que a mãe dela não sabia de nada, e que sim, ela se deitou com um homem, mas foi contra a vontade dela. E naquele mesmo dia ela se despediu da mãe dela, e eles levaram ela para o asilo. E ela falou que ao entrar naquele lugar, ela sentiu um arrepio tão grande que fez ela olhar para trás e saber que a liberdade dela não voltaria nunca mais. Ela no começo começou a trabalhar na lavanderia, mas depois que descobriram que ela estava grávida, uma freira lá colocou ela em um quarto escuro, e até mesmo no dia que ela foi ter o bebê, ninguém foi lá ajudar ela, então ela teve que fazer o parto dela mesma sozinha. O bebê nasceu e ela colocou o nome da criança de Emily. Depois dela ter passado muita dor e a criança ter nascido, a porta se abriu e a madre entrou com algumas freiras. Aí a madre pegou o bebê da Nun e as outras freiras que estavam lá amarraram os braços da Nun. A madre pegou uma marreta e tacou na criança, que tinha acabado de nascer, e a Nun não podia fazer nada, estava fraca e com os braços amarrados. Foi aí que a Nun começou a rezar para qualquer espírito que tivesse naquele quarto libertasse os braços dela, e que em troca disso ela vendia a alma dela. E acabou funcionando, já que outras freiras já tinham feito vários rituais naquele lugar, e com isso os braços dela
dela acabou se soltando sozinho. Ela pegou a marreta sabendo que ali estava o sangue da filha dela e falou que ele seria o símbolo da vingança dela. A não esperou anoitecer e com isso ela acabou matando a madre que matou a filha dela. E quando ela ia fugir, ela sentiu o corpo dela ficar fraco e com isso ela caiu no chão segurando a marreta. Mas antes de morrer, ela pediu que algum dia ela esteja ao lado da filha dela. E depois disso ela se tornou o que conhecemos hoje, que é a Evil Nun. Mas eu quero saber de vocês, o que acharam da história? É uma história bem triste e é triste também saber que isso aconteceu de verdade. Mas espero que tenham gostado do vídeo, então se gostou deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo e fui!